Olá, estamos de volta com o Senado agora. O plenário aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 680, que institui o Programa de Proteção ao Emprego. A matéria vai à sanção presidencial. O Programa de Proteção ao Emprego é uma iniciativa do governo para tentar evitar as demissões na iniciativa privada. Ele permite às empresas em dificuldades financeiras diminuir a remuneração e a jornada de trabalho dos empregados em até 30%, desde que preservem os empregos. Nesses casos, o governo deverá usar recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagar até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego. A estimativa do governo é de que deverá gastar cerca de 97 milhões de reais de recursos do FAT com o programa. É uma medida provisória temporária que tem como único objetivo garantir a manutenção do nível de empregabilidade no Brasil. O texto aprovado traz algumas mudanças em relação ao texto inicial da MP. Os deputados ampliaram de 12 para 24 meses o tempo que as empresas poderão permanecer no programa. E também aumentaram o prazo final de adesão ao PPE, de 31 de dezembro de 2015 para 31 de dezembro de 2016. Quanto mais efetivo for o PPE, maior será a economia do FAT nos gastos com políticas passivas. Políticas passivas entende-se aquelas que buscam oferecer assistência financeira temporária a trabalhadores em situação vulnerável, a exemplo do seguro-desemprego. Até o dia 8 de outubro já tínhamos a adesão ao PPE de 16 empresas, que congregam 23.916 postos de trabalho, economizando para os cofres públicos mais de 22,1 milhões, que é o que deixou de pagar de seguro-desemprego, além de colocar à economia um valor de 64 milhões referente aos salários destes trabalhadores. O plenário também aprovou a indicação de Luiz Ivaldo Villafane Santos para o cargo de embaixador do Brasil em Benim e na República do Níger. Já o projeto que tipifica o terrorismo ocupou a maior parte da sessão plenária desta quarta-feira. A repórter Mariana Capello acompanhou os debates e tem os detalhes. Mariana? Pois é, Hermes, o texto que define o que é terrorismo gerou muito debate entre os senadores. O projeto original foi enviado pelo Palácio do Planalto numa tentativa de dar uma sinalização positiva ao mercado financeiro, em especial por causa do GAFI, que se reuniu na semana passada. O GAFI se reuniu e a pauta do plenário continuou trancada pelo projeto que tinha urgência constitucional. A preocupação do Partido dos Trabalhadores era que o texto enquadrasse os movimentos sociais. Em nota, o partido lembrou que a ONU já tentou várias vezes definir o que é terrorismo, mas nunca conseguiu, e que a própria ONU não aconselha essa tipificação. O relator da matéria, o senador Aloysio Nunes, ponderou que o substitutivo que ele apresentou combina 4 elementos diferentes para que um ato de violência seja considerado um ato de terrorismo. Hermes, a situação no plenário foi tão estranha que nós vimos senadores da oposição defendendo o governo. Não há a menor hipótese, diante de uma definição rigorosa do que seja ato terrorista, que exige, repito, a presença de 4 elementos. 4 elementos. Atentado contra a pessoa, violência ou grave ameaça, motivação precisa de extremismo político, de xenofobia, de intolerância e, finalmente, a provocação de um pânico generalizado, que não se restringe a um círculo reduzido de pessoas, mas que se espalhe por toda a sociedade. Se depois de passar por todas essas instâncias, a pessoa for considerada terrorista, é porque terrorista será. Esse texto, relatado pelo senador Aloysio Nunes, inclusive foi amplamente discutido com o governo federal. Foi discutido com o Ministério da Justiça e com a Casa Civil da Presidência da República. O meu medo com esse projeto é que a gente ataque as liberdades e garantias individuais,
ataque os movimentos sociais. Tenho medo sim, senador Luiz, que daqui a 6 meses nós tenhamos os primeiros presos dessa legislação. E presos, porque vale dizer, nós nunca tivemos um atentado terrorista no país, mas estamos com esse projeto, abrindo espaço sim, para criminalizar ações dos movimentos sociais. Pois é, Hermes. Como o projeto tinha urgência constitucional, o turno suplementar também foi votado hoje. Das 11 emendas apresentadas, o senador Aloysio Nunes, que foi o relator, acolheu apenas uma das emendas, que melhorava o texto que define o que é extremismo político. Os senadores do PT tentaram trazer de volta o texto colocado pela Câmara, que protege os movimentos sociais, mas eles perderam essa votação também. O projeto agora volta para a Câmara dos Deputados. Hermes? Obrigado, Mariana. E na sessão desta quarta-feira também foram aprovados 2 projetos de lei que atualizam o Código de Defesa do Consumidor. As 2 matérias seguem agora para a Câmara dos Deputados. O projeto do Senado pretende dar mais segurança ao internauta. Cria uma seção no Código de Defesa do Consumidor para tratar exclusivamente do comércio eletrônico. Pelo texto, os sites devem manter em local de destaque o CPF ou o CNPJ do fornecedor, o endereço físico da loja, o prazo de validade das promoções e dados sobre despesas adicionais, como frete. A loja virtual também deve divulgar e-mail ou telefone para que o consumidor possa entrar em contato. No caso das compras coletivas, o site deve informar quem é o responsável pela página e ele vai arcar com danos causados ao consumidor. São regras que trazem para o comércio eletrônico a transparência, a segurança jurídica, a informação no seu menor nível de detalhe, o arrependimento, eventualmente, porque você recebe um produto defeituoso. O usuário pode desistir da compra num prazo de 7 dias. Nesse caso, o fornecedor deve entrar em contato com a administradora do cartão de crédito para cancelar a compra ou devolver o dinheiro que já foi pago. Vem para criar um ambiente mais equilibrado entre consumidor e fornecedor, especialmente o que importa as informações, dados pessoais, proteção de privacidade, né? O texto também restringe o envio de e-mails não solicitados pelo cliente, os chamados spams. Fica proibido vender ou distribuir para terceiros os dados pessoais dos clientes, como o endereço eletrônico. Quem desobedecer está sujeito a multa e prisão por até 1 ano. O outro projeto tenta evitar o superendividamento. Acesso ao crédito é um elemento importante de inclusão social. Mas o descontrole desse acesso ao crédito vai causar, no momento posterior, justamente a exclusão desse consumidor. No caso de renegociação de dívidas, o cliente não pode comprometer o mínimo existencial, valor necessário para manter despesas como água, luz, alimentação, saúde, moradia e educação. No crediário, a loja fica proibida de fazer referência a expressões como sem juros ou taxa zero. Uma geladeira sendo vendida em 36 vezes sem juros. Claro que isso é uma mentira. Quem vai vender alguma coisa em 36 meses sem juros? Claro que o preço está embutido e aí você está induzindo o consumidor a uma compra distorcida da verdade. Então são questões como essas e tantas outras que nós estamos incorporando no Código do Consumidor. Senadores e deputados da Comissão de Orçamento esperam para a semana que vem a defesa do governo sobre as pedaladas fiscais de 2014. Depois do feriado, os parlamentares também começam a analisar o projeto com a revisão das metas deste ano. E a estimativa se inverteu. O balanço, que seria positivo, pode passar dos 100 bilhões de reais no vermelho. A meta fiscal para este ano foi revisada mais uma vez. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 foi aprovada no início do ano com a previsão de que sobrariam 66 bilhões de reais em todo o setor público. Em julho, o governo já trabalhava com uma estimativa bem menor, superávit de quase 9 bilhões de reais. Agora, a meta foi reduzida a um déficit de 51 bilhões e 800 milhões de reais.
O resultado negativo equivale a 0,8% do produto interno bruto. A revisão da meta fiscal tramita como projeto de lei. Tem que ser aprovada pelo Congresso e incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias até o fim do ano. O relator do projeto afirmou que o déficit pode aumentar ainda mais. Há números que podem chegar a mais 40 bi. Claro, se tiver aumentar, se forem frustradas essa receita extraordinária do leilão das hidrelétricas e no pagamento desses valores aos bancos públicos. O valor total do déficit vai depender de quanto o governo precisa para quitar as pedaladas fiscais. O número será divulgado pelo Tribunal de Contas. Nesta quarta-feira, os líderes dos partidos na Comissão Mista de Orçamento discutiram quando a revisão da meta será votada. A presidente do colegiado quer o relatório na próxima semana. A partir de terça-feira, os relatórios que tiverem que sofrer alguma alteração, sobre qualquer número, inclusive sobre a questão dos débitos, eles deverão estar todos atualizados, respostas do TCU em dias, vai dizer se pode parcelar o débito ou não. Além da meta deste ano, a comissão ainda tem que analisar os números do ano passado. O Tribunal de Contas recomendou que o Congresso rejeite o balanço do governo de 2014. Mas, até hoje, a Comissão de Orçamento não recebeu o relatório, que oficialmente está no Senado desde a semana passada. O colegiado também espera a defesa do governo, que tem 45 dias para se manifestar no Senado. Segundo Rose de Freitas, o ministro do Planejamento avisou que não vai precisar de todo esse tempo. Ele encaminhará na terça-feira para entregar ao presidente Renan, que solicitou. E o presidente Renan é que deverá nos entregar finalmente o acórdão do Tribunal de Contas para que nós possamos produzir e relatar as contas de 2014. O senador Tasso Gereissati apresentou na manhã desta quarta-feira o relatório sobre a medida provisória 685, que cria o programa de redução de litígios tributários. A MP tem o objetivo de reduzir as disputas judiciais entre empresas e o Tesouro Nacional. Para o relator, a medida pode ajudar o governo a diminuir o déficit de mais de 51 bilhões de reais nas contas públicas em 2015. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, responsável por analisar os projetos da Agenda Brasil, se reuniu nesta quarta-feira. Os parlamentares aprovaram o projeto do senador José Agripino, que institui o auxílio capacitação ao jovem empreendedor do campo. O colegiado foi instalado há poucas semanas e aprovou até agora 14 projetos. O presidente da comissão fez um balanço dos trabalhos. Temos algumas dificuldades, porque nós não queremos, com o trabalho nosso aqui, dificultar ou, de alguma forma, retirar das outras comissões projetos que já estão em avaliação, com relatores indicados e em apreciação. Eu tenho tido muito cuidado para não criar essa dificuldade, mas estamos aqui abertos a receber os projetos e o Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara, precisa dar a sua contribuição para resolvermos questões que estão pendentes no Parlamento e aqui no Senado já há algum tempo e que não tinham ainda sido apreciadas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que faz parte da Agenda Brasil e que traz mudanças para a administração pública. A matéria reduz o número de servidores comissionados, aqueles que não prestaram concurso público. A proposta de autoria do senador Aécio Neves teve méritos reconhecidos por senadores da oposição e do governo, feitas as ressalvas competentes. Que é exatamente a proposta do senador Aécio Neves de moralizar a administração pública no que se refere à composição dos quadros de confiança, os cargos comissionados, que são de livre provimento da parte do governante. Iniciativas como essa são muito bem-vindas. Qualifica os ocupantes de cargo comissionado ao mesmo tempo que dá uma limitação. Queria fazer só apenas algumas considerações em relação às questões que eu vi aqui. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém aqui nessa comissão, ou que governou o país, ou que está em partidos políticos, tem a supremacia da moralidade, da eficiência e da meritocracia. Acho que todas as gestões, se analisadas, têm lados positivos e têm lados negativos. A PEC segue para votação em plenário com pedido de urgência.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto do senador Ricardo Ferraço que regulamenta os acordos de leniência. São aqueles feitos pelo Ministério Público com empresas investigadas, por exemplo, em casos de corrupção. Com a leniência, as empresas podem voltar a participar de licitações e contratos públicos, desde que contribuam com as investigações. A proposta foi aprovada por unanimidade e em caráter terminativo. A comissão fará ainda um turno de votação do projeto antes que ele possa seguir para a Câmara dos Deputados. A Política Nacional de Saneamento Básico foi tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. O debate vai subsidiar a avaliação que o colegiado deve apresentar ao final do ano sobre as ações do governo no setor. O conceito de saneamento básico adotado pelo Brasil é único em todo o mundo. Inclui abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem de águas das chuvas e resíduos sólidos. Mas o modelo que serviu de exemplo para as novas metas do milênio das Nações Unidas ainda enfrenta dificuldades de implementação no país. Um dos problemas é a falta de investimentos. Segundo o consultor do Banco Mundial que participou da audiência pública, o Brasil destina hoje cerca de 0,2% do produto interno bruto para o saneamento básico, metade do investimento ideal. O Brasil já foi capaz de investir em água e esgoto somente, não falo nem em drenagem, 0,45% do PIB. Então, isso mostra uma redução de capacidade de investimento muito significativa ao longo dessas 5 décadas. Um cenário de crise econômica na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, vai criar uma dificuldade adicional. Aquilo que, a princípio, lá em 2007, depois do Plano Nacional de Saneamento Básico, deixou de ser um grande problema, que era o financiamento, né? Deixou de ser um grande, não que não era, porque dinheiro sempre falta, mas que deixou de ser um grande problema porque nós avançamos muito comparado aos anos anteriores, voltou a ser o nosso grande gargalo. No Nordeste, as empresas de água e esgoto são as maiores clientes das empresas de energia elétrica. E esse impacto tarifário vai ser muito maior. Então, a inflação de água e esgoto vai ser certamente maior do que a inflação geral ao consumidor, mas vai haver dificuldade em repassar esse custo integralmente para a tarifa. A Política Nacional de Saneamento foi instituída em 2007. Desde então, o planejamento do setor é de responsabilidade dos municípios. Só que boa parte ainda não possui planos de saneamento. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, tem apoiado as cidades com menos de 50 mil habitantes nesse processo, tanto na capacitação quanto no financiamento dos projetos. Como a partir de 2016, o município não pode receber recurso federal se não tiver o plano elaborado, a gente está focando primeiro no plano para depois abrir uma linha de financiamento nesse sentido. A diretora da Agência Nacional de Águas destacou que em 2016 os municípios devem receber mais uma contribuição. O Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas, ele está em andamento. Ele analisa a situação de esgotamento sanitário de todos os municípios do país, fornecendo para cada município qual seria o melhor arranjo de esgotamento. A exigência de cadeirinhas infantis no transporte escolar foi debatida em audiência pública conjunta das Comissões de Educação e de Infraestrutura nesta quarta-feira. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabelece que a partir de 1º de fevereiro de 2016, os veículos que fazem transporte escolar de crianças com até 7 anos e meio serão obrigados a usar dispositivos de segurança. São itens como os que já são obrigatórios para carros de passeio, como o bebê conforto, cadeirinha e elevador de assento. O presidente do CONTRAN explicou que a resolução foi feita para atender uma solicitação dos pais de crianças que utilizam transporte escolar. Os pais, muitos pais, e as redes sociais mostram isso, diziam: por que nós temos que transportar com tanto zelo os nossos filhos e os veículos escolares não são obrigados a usar esses equipamentos de retenção? Essas perguntas eram feitas
dezenas, centenas e milhares de vezes. Os representantes dos transportadores e dos fabricantes de veículos disseram que a adaptação da frota atual, de cerca de 100 mil vans, seria difícil e demorada. Eles também alegam que o transporte escolar já é feito de maneira segura. Desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro de 1997, que regulamentou mesmo a questão do transporte escolar, nós tínhamos 0 de acidente. Os veículos hoje de transporte escolar que são vistoriados e legalizados, seja através do Estado, seja através do município, tiveram 0 de acidente com vítimas fatais. A senadora Marta Suplicy acredita que a medida precisa ser mais discutida. Ela conta que foi verificar pessoalmente como é feito o transporte de crianças escolares e gostou do que viu. O banco é mais curtinho para a perninha da criança ficar encaixada e ela põe o pezinho no suporte. Então ela vai bem encaixadinha, essa criança. E se tiver realmente que haver uma mudança, então que essa mudança seja feita com a participação de todos, com um prazo adequado, com um financiamento adequado, que aí todos nós vamos ficar muito satisfeitos. O presidente do Conselho Nacional de Trânsito se comprometeu a apresentar a sugestão de sustar a resolução na próxima reunião do Conselho, marcada para o dia 17 de novembro. A proposta de passar para o Congresso a decisão final sobre a demarcação de terras indígenas foi aprovada esta semana em comissão especial na Câmara dos Deputados. Atualmente, o Poder Executivo demarca as terras por decreto, sem necessidade do aval dos parlamentares. A PEC 215 ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e só se for aprovada lá em 2 turnos poderá vir para o Senado. Ela é fortemente rejeitada por etnias de todo o país que acham difícil a bancada ruralista no Congresso aprovar as demarcações. A luta pela posse da terra é uma questão comum entre os povos indígenas de todo o planeta. Nos Jogos Mundiais, eles puderam compartilhar os problemas que afligem as comunidades. O evento recebe até sábado, em Palmas, Tocantins, cerca de 2.000 atletas de 24 países. No encontro internacional, eles são alguns milhares, mas fazem parte de uma população mundial de cerca de 370 milhões de indígenas. Os Jogos em Palmas ofereceram um espaço de divulgação cultural e de compartilhamento de costumes. A pintura do corpo, por exemplo, é uma das expressões comuns a vários povos. A tinta feita de rena, de urucum ou genipapo é temporária, passageira. Pena que os problemas que afligem os indígenas brasileiros há tantos anos não passam assim tão rápido quanto a pintura corporal. Nas aldeias, o serviço de saúde é muitas vezes precário. Há poucas oportunidades de trabalho e crescimento. O alcoolismo em alta, o suicídio também. Isso sem falar na demora para a demarcação das terras. O que será que afligem e reivindicam os indígenas de outros países? Os indígenas estão entre os povos mais marginalizados do planeta, segundo a ONU. São comuns histórias de extermínio, isolamento político e social. Muitas línguas e culturas podem simplesmente desaparecer. Quero salvar nossa língua, porque ela vai morrer logo. Nosso foco principal agora é garantir que a nossa língua seja falada em casa. Os indígenas têm uma forte ligação com a terra. Eles sabem que a sobrevivência do seu povo, da sua cultura, depende do acesso à terra e seus recursos. Temos direito a que solamente ao terreno, temos direito a lo que nos tiene del subsuelo. El petróleo. La primera causa de nosotros problema en Ecuador es el petróleo. Lo que el terreno le están, como se dice, contaminando, solamente lo tapan y nos dejan en el mismo lugar. Os brancos também têm que ver essa parte dos índios que estão sem terra. Tem muitos índios que estão até morando na cidade devido a isso. Porque a terra é uma coisa viva, com nossos olhos não podemos perceber que é viva, é nossa mãe, somos parte dela mesmo, é difícil. É impossível a gente competir com os grandes poderes ruralistas, sindicais e também empresariais.
que investe na representação política para ter os seus direitos e os seus interesses dentro do Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro também tinha que criar uma nova conscientização de que eles não estão lá só para defender aqueles que investiram na candidatura. O neozelandês explicou que seu povo teve que fazer concessões para resolver a questão da terra por lá. Receberam 1,3% do valor que deveriam e sugeriu que o Brasil resolva logo a questão para que a relação entre indígenas e não indígenas traga benefícios ao país. A TV Senado não vai mais ficar fora do ar temporariamente durante o fim de semana. A manutenção no sistema elétrico do Senado Federal prevista para o período foi adiada. Ainda não foi definida uma nova data para a realização do serviço. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.